Olá, graça e paz. Eu sou a irmã Denise e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma das virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, que de filho único, de filho unigênito, ele veio a se tornar o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. E para começar, nós poderemos citar João 3,16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso quer dizer, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, ele sempre esteve com o Pai, ele sempre foi o Filho único do seu Pai. Mas nós percebemos que Deus, ele queria ter uma família. E ele queria que o seu filho unigênito passasse a ser o irmão mais velho de todos nós, aqueles que cremos nele, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, nós também vamos aqui citar um salmo profético que diz assim, isso foi antes do nascimento do Senhor Jesus, que é Salmo 2, diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Olha que lindo. Então aqui já estava profetizado que o Filho do Deus vivo, ele já existia e ele seria o Rei das nações. O Senhor Deus lhe daria toda a terra, todas as nações por herança. Ele diz aqui, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então aqui também já diz, e ele prevê um conflito entre Jesus Cristo e os seus inimigos. E também ele anunciou já de antemão o resultado glorioso que mostra a soberania de Deus e a autoridade de Jesus Cristo como sendo o Filho do Deus vivo. E aqui no Salmo 89, versículo 27, diz assim também, também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Olha que lindo. Então aqui também já era profético, que além dele ser o Filho único do Deus vivo, então o Senhor já está dizendo aqui, já está nos avisando que ele seria o primogênito entre muitos irmãos. Todos nós os que cremos no Senhor Jesus, nós somos como seus irmãos mais jovens. E esse é o nosso irmão mais velho, nosso mano velho. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Tudo que ele veio para fazer e para cumprir, ele conseguiu cumprir da melhor maneira possível. Ele veio realmente para nos resgatar. E nós somos hoje família de Deus por causa de Jesus. Então ele é o nosso presente e nós também somos um presente para ele. Porque o Senhor Deus permitiu, porque ele queria já uma família. Eu fico imaginando que já no Jardim do Éden, na criação, quando Deus cria o homem, e ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus não disse farei, ele disse façamos. Então, Jesus Cristo já estava lá, no começo da criação do homem. E que pai que não olha para o filho e não se vê nesse filho? Assim também o nosso Pai Celeste, ele que nos fez já a sua semelhança. Então isso é muito, muito, muito precioso. Outro detalhe é que o Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, ele se tornou como um de nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Aqui ele está se referindo à sua glória como na transfiguração do monte, que Jesus ele se mostrou
como ele é realmente, como sendo... Ele era 100% homem e 100% Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem falou isso foi João, no capítulo 1, versículos 14 a 28. Então aqui a gente percebe que o Senhor Jesus, como ele se tornou um de nós, ele, melhor do que ninguém, ele pode sentir exatamente como nós sentimos, sendo humanos, sendo carne. Então, ele sabe exatamente tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que você passa. Não existe nada que o Senhor Jesus não possa sentir e não possa se compadecer, porque ele se tornou como um de nós. Então, nós sabemos que quando nós oramos, pedimos para Deus, fazemos nossos pedidos, as nossas necessidades, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que nós podemos ter a confiança que, se for de acordo com a vontade de Deus, o Senhor, ele nos ouve, porque é no nome do Filho dele, que se tornou como um de nós há 2000 anos atrás. Aqui um outro detalhe, que Jesus Cristo, aqui ele mostra a sua divindade, aquele que veio de cima. Nós podemos ver isso em João, capítulo 8, a partir do versículo 23. Jesus, ele disse assim, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Isso mostra que o Senhor Jesus, ele já estava no céu, ele já era pré-existente, antes dele vir para a terra. Então Jesus, apesar de se tornar um de nós, ele era 100% Deus, e ele já tinha essas características celestiais, vindas da parte de Deus, porque os valores de Jesus são diferentes dos nossos valores, porque ele vê todo o contexto com a perspectiva de quem veio de lá de cima. Por exemplo, eu me lembro quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, e Davi estava lá, longe, cuidando das ovelhas, e Jessé trouxe todos os filhos, e tinha um filho de Jessé, Abinadab, que era alto, que era uma pessoa de boa aparência, que tinha uma presença muito forte, e Samuel se levantou e já foi ungir, né, o irmão de Davi, e o Senhor falou, não é esse, Samuel, não é esse, porque Deus não vê como vê o homem. Olha que lindo. E Jesus, da mesma maneira que Deus Pai, ele também não vê como vê o homem, porque Deus, ele vai muito além. Ele enxerga o teu coração, ele enxerga as tuas emoções, tudo aquilo que você fez, que você fará, ele já sabe de tudo. Então, isso nos mostra que o Senhor Jesus realmente, ele já veio lá de cima, como unigênito de Deus, e se tornou o primogênito para nos dar esse grande presente de sermos todos hoje família de Deus em Cristo. E aqui também diz, assim como tu os enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui ele já está mostrando que ele realmente veio com uma missão muito específica do Papai do Céu, né? E nós também, assim como Jesus, nós podemos dizer que nós também não somos mais deste mundo, nós estamos aqui, somos humanos, mas nós temos um outro lar, nós temos um lar celestial, que é infinitamente melhor do que esse lugar, né? Mas nós ainda temos essa preocupação de ainda podermos nos ajudar uns aos outros, né? E falarmos mais as coisas referentes ao reino dos céus, assim como Jesus veio, e ele tinha essa preocupação de nos contar como é o reino dos céus, como são as coisas lá de cima, porque ele veio de lá de cima, ele não veio daqui de baixo. Outra característica é que Jesus, já o nome dele previsto também pelo grande profeta Isaías, é Emanuel. Emanuel, ele quer dizer Deus conosco. Então, isso é muito, muito profundo, porque quer dizer que Deus nunca quis ficar à distância daqueles a quem ele criou para ser a sua família. Nunca esse foi o projeto de Deus. O projeto de Deus é que todos nós sempre estivéssemos juntos com o Pai,
assim como Adão e Eva. Diz lá que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Imagine só que coisa linda, todos os dias você tinha aquela comunhão plena com Deus. Então, Jesus ele veio para nos restabelecer com essa mesma comunhão que Adão tinha com o Pai. Isso é muito lindo, porque hoje nós sabemos que a partir da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos esse livre acesso novamente como Adão tinha. Nós podemos falar com Deus e sermos ouvidos. E o selo é o nome de Jesus. Nós podemos usar esse nome maravilhoso, o nome do unigênito e agora primogênito de Deus, nosso irmão mais velho. Então, aqui diz em Isaías 7, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele é Deus conosco. Tanto é que ele foi embora, ele disse para os seus discípulos, né? Eu tenho que voltar ao Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, para que vocês nunca mais fiquem sozinhos. Então essa comunhão, hoje em dia nós temos, através de Jesus e do Santo Espírito que ele nos enviou. Que presente maravilhoso, presente, nós não podemos nem mensurar como isso é precioso para nós. Então aqui nós podemos ver que Jesus também, outro detalhe, o Senhor Jesus ele não deixou uma linhagem genética, não deixou. Ele deixou uma linhagem espiritual, porque ele sabia, e o plano dele era salvar e trazer para si, para o Pai, o maior número de pessoas possíveis, aqueles que creem, que querem ficar junto dele. Então Jesus, tão maravilhoso, ele não quis se casar, ele não quis deixar uma linhagem genética, porque ele quis uma família muito maior do que uma linhagem genética. E aqui também nós podemos ver em Isaías 53, versículo 8, diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele foi cortado da terra dos viventes. Então aqui você já vê que realmente ele veio para ficar um tempo específico, mas esse tempo específico foi suficiente para ele deixar a sua linhagem espiritual. Hoje, pelo nome de Jesus, nós fazemos parte dessa linhagem espiritual e podemos dizer que nós somos filhos do Senhor, filhos de Deus. Nós temos um lar, temos um Deus maravilhoso, invencível, infalível e cheio de amor por nós. Quanto amor que ele tem, hein? Ele doou o seu próprio filho, o seu unigênito, para vir aqui nesta terra e morrer numa cruz. Né? Então tudo isso foi por amor, foi para ter nós, hoje em dia, como sua família. Aqui também nós podemos ver: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Olha que lindo. Isso já fala de Jesus e da linhagem espiritual que nós temos acesso por esse grande amor de Deus Pai que nos deu de presente o seu Filho lindo, maravilhoso, perfeito, Jesus. E aqui também, falando mais uma vez da família, nós, como seres humanos, nós sentimos a necessidade de sermos acolhidos por outras pessoas. Nós temos a necessidade de termos uma família, a sensação, a necessidade de pertencimento. Isso é que está dentro do coração de cada ser humano. Não é dinheiro. Muitas pessoas confundem com dinheiro, que o dinheiro vai resolver as suas necessidades, mas não. O que nós somos carentes é realmente a necessidade de sermos acolhidos por outras pessoas. E os laços humanos, eles são muito importantes na história da nossa vida. E Deus também, ele queria ter uma família, né? Por isso que ele criou o homem do pó da terra. E o lindo também é que nós temos essa identificação com o nosso Criador. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no nosso DNA foi encontrado uma sequência de números.
um código com 4 números: 10, 5, 6 e 5. Em todas as nossas células existe essa sequência de números no nosso DNA: 10, 5, 6 e 5. E esses números convertidos pelas letras do tetragrama hebraico significam as consoantes do nome de Yahvé. YHWH, nome de Deus. Então Deus, ele assinou a sua obra-prima. Quando ele fez o ser humano, ele colocou isso dentro das nossas células. Por isso que nós sentimos essa necessidade de pertencimento. Por isso que existe um vazio no coração do homem que somente vai ser preenchido quando ele conhece Jesus. E nós entramos para essa família linda, uma família amada de Deus Pai, porque Ele nos amou muito. E tudo Ele programou para estarmos sempre com Ele, através de Jesus. Então, em João 20, 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Olha que coisa mais linda. Depois da morte e da ressurreição, ele falando para Maria Madalena: vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. E aqui em João 20, versículo 17, quando Maria Madalena foi até o sepulcro para ver Jesus, e de repente ela se encontrou com ele já ressuscitado, e ele falou, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse é o maravilhoso Senhor Jesus Cristo, que de unigênito ele quis ser o primogênito, o irmão mais velho. Ele quis ter essa família junto com o Pai. E hoje nós temos essa sensação de pertencimento. Não existe mais aquela sensação de vazio no coração que conhece todo esse amor de Deus e Jesus Cristo por nós. Que você possa sentir isso todos os dias da sua vida. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele te ama. E por causa de Jesus, nós pertencemos a esta família, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa cada vez mais ser iluminado por esse amor maravilhoso, esse amor eterno, como diz lá no Antigo Testamento: com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Deus te abençoe. Se essa palavra fez sentido para você, deixa aí o teu like e se inscreva no canal. Muito obrigada.